Tudo bom, meus alunos? Tudo bom, meus amigos do primeiro ano do NAP? Como é que estão vocês? Já começamos a segunda rodada, não é, das provas da segunda unidade. A gente está montando já a nossa prova, nossa avaliação quinzenal, aquela que se refere aos assuntos que a gente está estudando, não é, naquela unidade, aquela parte pequena, enquanto a AU é o assunto todo. Estamos no capítulo 2. Sócrates e a interpretação filosófica. Não é isso? Só para a gente relembrar. A história da filosofia na Grécia e no mundo romano pode ser dividida de duas formas. Uma usando Sócrates como referencial. Aí você tem o período pré-socrático, o período socrático, esse a gente começa agora, e o período pós-socrático. No século XX, essa divisão, né, que foi, a gente leu aqui, né, ela foi proposta, né, no século XIX, né, pelo alemão Hermann Diels, e passou a ser utilizada, mas no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, os filósofos, os pensadores, começaram a perceber que essa divisão era muito amarrada, que nem todos os filósofos pré-socráticos eram, na verdade, pré-socráticos. Alguns conviveram, foram contemporâneos de Sócrates, morando fora de Atenas, mas da mesma época. Alguns tinham preocupações que não eram somente cosmológicas, né? Parmênides, Heráclito, com a ideia do movimento, o próprio Pitágoras, ao conceber o número como o arquê, ele está criando uma entidade metafísica para explicar a realidade. Metafísica quer dizer além do concreto. Quando eu digo água, hidron, quando eu digo fogo, pyrrhus, eu ainda estou ligado à physis, à natureza. Mas quando eu digo que a explicação da matéria está na ideia de quantidade, número, não é? Aritmoi, como diziam os gregos, né? Aí eu estou colocando como entidade, como ser, como a matéria básica, o princípio, a substância, algo que não é palpável, que não tem comparação com nada. Não é isso? A ideia de apeiron, o ilimitado. Está vendo? Então esse nome pré-socrático não é bom. Por isso se inventou o período cosmológico, e dentro do período cosmológico já existiram filósofos que escapavam de querer somente explicar o cosmos, estavam voltados para outras ideias também. O período antropológico, esse que a gente inicia agora, com os sofistas e Sócrates, e o período sistemático, com Platão e Aristóteles, e finalmente o período helenístico romano. Depois de Aristóteles, a filosofia se espalhando, né, em direção à Península Itálica, é o período helenístico, porque misturou a cultura grega com a oriental, e romano, por conta de Roma. Então a gente começa o período socrático ou o período antropológico. Por que Sócrates é tão importante? Por vários motivos. A gente já falou que para os padres na Idade Média, para os clérigos da Igreja Cristã na Idade Média, Sócrates era um filósofo cujas ideias mais se aproximavam, do ponto de vista ético, das ideias de Jesus. A questão da caridade, a questão da virtude. O próprio Sócrates falava na existência de um único Deus, né? Ele ridicularizava os deuses olímpicos, não é? Ele costumava dizer: como é que alguém pode julgar superior um amontoado de deuses que bebem, mentem, roubam, né? Praticam as maiores atrocidades?
Como é que isso pode ser modelo para o ser humano? Então, por esses motivos, os padres da igreja tinham uma admiração por Sócrates. Daí essa divisão, período pré-socrático, socrático, pós-socrático. Apesar de não ser oficial, a igreja, sem dúvida nenhuma, já utilizava informalmente. Outra coisa também é que os admiradores de Platão, e puxa vida, Platão tem muitos admiradores. Platão foi aluno de Sócrates. Tem gente que acha Platão tão fora do comum que diz que a filosofia, a reflexão filosófica termina com Platão. Daí por diante, não é? O que os outros filósofos fizeram daí para frente foram comentários às ideias de Platão. Pronto. Exagero. Absurdo. Mas para você perceber como Platão é um marco. Platão admirava muito Sócrates. Platão admirava tanto Sócrates que Platão chegou a criar um personagem. O Sócrates que Platão descreve em seus livros é tão perfeito que provavelmente não existiu. Aquele Sócrates que Platão descreve não existiu. O Platão é assim um camarada fora do comum. Platão está descrito também como pessoa em outros autores. E nem sempre a visão que se tem de Sócrates é a visão platônica. Aristófanes, por exemplo. Aristófanes é autor de peças teatrais, de comédias mais especificamente. E ele tem uma comédia, As Nuvens, é o título da peça teatral, em que ele espinafra Sócrates. Diz que Sócrates é um sofista, mentiroso, enrolador, que engana as pessoas. Xenofonte também não tem uma opinião muito favorável a Sócrates. Há outros escritos que falam, né, rapidamente sobre Sócrates. Quem é o verdadeiro Sócrates? O Sócrates semideus, que Platão descreve, o Sócrates mentiroso de Aristófanes. Talvez a mistura disso tudo, um meio termo, seja o verdadeiro Sócrates. Mas para nós pouco importa o homem Sócrates, mas as ideias de Sócrates. E aí a gente tem outra dificuldade. O que eram ideias de Sócrates e o que eram as ideias de Platão? Como Sócrates não escreveu nada, o que a gente sabe sobre o que Sócrates dizia é o que Platão escreveu. O mestre Sócrates dizia que Sócrates falava que, na opinião de Sócrates, a reflexão de Sócrates, tudo escrito por Platão. Até onde realmente Platão separa as próprias ideias das ideias de Sócrates? Ou eu posso fazer também, eu e outras pessoas. Até onde o que Platão diz que são ideias de Sócrates, na verdade são as maneiras pelas quais Platão entendeu as ideias de Sócrates. E será que ele entendeu certo? Exatamente? Não? Ele pode ter entendido diferente. Será que Sócrates, lendo os livros de Platão, diria: epa, peraí, essas ideias não são assim não, eu não disse desse jeito? Ou então atestaria: exatamente, Platão foi perfeito, escreveu tudo o que eu disse, do jeito que eu pensava. Bom, passada essa dificuldade, vamos saber, né, em que ambiente Sócrates viveu. Sócrates, quando nasceu, e aí você vai ver as datas, não é? A democracia grega já estava entrando num processo de crise. A Guerra do Peloponeso,
As guerras médicas tinham terminado recentemente, 460, aproximadamente com a paz de Calias. A democracia grega então estava no seu apogeu, mas ela já apresentava problemas desde que ela começou a existir. Você está lembrado que o seu professor de história disse que a democracia grega tinha uma contradição fundamental. Demos é cidadão, não é povo. Então, nem todos os habitantes de Atenas eram cidadãos. Escravos não eram cidadãos. Mulheres não eram cidadãos. Estrangeiros, ainda que morassem em Atenas, ainda que tivessem tido seus filhos em Atenas, os filhos desses estrangeiros não eram considerados cidadãos. Para você ser cidadão, você tinha que estar inscrito no livro dos cidadãos de Atenas, para mostrar que você era filho de atenienses, neto de atenienses. Isso valia para o mais miserável dos cidadãos. Então, os metecos, era assim que eram chamados os estrangeiros, não tinham cidadania, não tinham direito à cidadania. Então, democracia não é governo de todos. Na Grécia não era. Em Atenas não era mesmo. Era governo dos cidadãos. Dos 400 mil habitantes que Atenas chegou a ter, contando gato e cachorro, né, e papagaio, só 40 mil, 10% da população é que era cidadão. Tirou escravo, mulher, estrangeiro e os menores, pronto. Restavam 40 mil cidadãos. Esse povo todo se reunia na Ágora, a praça pública, para votar, decidir? Claro que não. Não. E isso era uma grande queixa que os teóricos da democracia faziam na época. Aristóteles dizia que um cidadão que não participa das decisões de sua cidade, de sua polis, é um idiota. Atenção, a palavra idiota significa esquisito, diferente do normal. Alguém que é tão diferente que só ele é daquele jeito. Esse era o sentido da palavra idiota. Uma pessoa, um ser esquisito dentro da comunidade. Que os cidadãos tinham a obrigação de estar na Ágora para votar, para participar das decisões da polis. Isso era indispensável. Quando muito, assim, nos momentos de maior tensão política, você conseguia reunir 6 mil cidadãos dos 40 mil. Quando você tinha 6 mil, era um número gigantesco. Então, veja bem, né? Se 40 mil era 10%, 4 mil é 1%. Ou seja, você reunia, né, aproximadamente 1,2% da população na maior decisão, por exemplo, para definir se vamos fazer guerra, se vamos assinar um tratado de paz, uma coisa assim conturbada, importante, tensa. Na prática, o que é que acontecia? As decisões políticas terminavam sendo tomadas por uma minoria. Oligarquia, uma minoria, formada por intelectuais, formada por representantes das classes dos comerciantes e dos grandes proprietários de terra, dos ricos. Daí o nome plutocracia. Plutos, em grego, quer dizer riqueza. É exatamente, é ironia. O cachorro, não é, do personagem do desenho animado de Walt Disney, né, Mickey, né, ele, né, é chamado de Pluto por ironia, né, porque Pluto não é um cachorro rico, nem se parece. Pluto é aquilo que a gente chama, não é, sem raça definida, na linguagem popular, um vira-lata. Então, Pluto é uma brincadeira com aquele cão, não é? O rico, vamos dizer assim. Ou bem, então, era uma minoria que definia. E aí muita gente
criticava isso, dizendo que a democracia, na verdade, era uma farsa, porque não havia participação dos cidadãos. Uma meia dúzia de privilegiados terminava, não é, por dominar a cidade. E é claro, essa meia dúzia de privilegiados terminava por também beneficiar-se entre si, entre os parentes, entre os amigos, do dinheiro, e Atenas era uma cidade rica, do dinheiro que Atenas produzia, que Atenas tinha. Não é? Então, por exemplo, um governante de Atenas chamado Péricles, né? Péricles é um intelectual, Péricles é um marco na política ateniense. Péricles mandou construir muitas obras públicas, templos, escadarias, muralhas, muitas obras de arte para colocar nesses espaços públicos e, obviamente, Péricles terminava beneficiando os seus amigos, aqueles que eram arquitetos, que eram escultores, pintores, né? Pessoas da amizade dele, né? Faziam as obras públicas, né? Ganhavam o privilégio de fazer isso. Naturalmente que ninguém enriquecia por conta desse negócio, né? Mas não era uma escolha democrática, era uma indicação do governante, que obviamente sempre escolhia aquelas pessoas com quem ele tinha amizade. Pois bem, é nesse cenário que muitas pessoas vão querer participar da política, pelo prestígio e pela possibilidade de enriquecer, honestamente ou desonestamente também. Tá vendo? E é nesse momento que irão aparecer professores particulares, gente que vai ensinar a troco de pagamento os jovens que querem fazer carreira política a falar bem e argumentar bem. Falar bem, oratória. Horácio quer dizer discurso. Oratória, o discurso bonito. Retórica, a argumentação para convencer as pessoas do que aquilo que você está dizendo é verdade, é uma coisa boa, é uma coisa certa. Oratória e retórica. Esses professores, né, se denominavam sofistas. A palavra vem de sofos, que quer dizer sábios, porque, segundo se acreditava, ou eles acreditavam nisso, eles detinham um conhecimento muito grande sobre a realidade e, portanto, poderiam ensinar o que sabiam às pessoas que desejassem e pagassem. Sócrates era contra essa história de vender conhecimento. Inclusive porque muitos sofistas se notabilizaram por serem enrolões, mentirosos. Um deles, esqueço, era Protágoras? Não era Protágoras. É um outro. A gente vai ver aqui já já. Que costumava, não é, empolgar as pessoas com sua argumentação. Nada se pode conhecer. Não existe o conhecimento. Se existir, eu não posso conhecer. Se eu puder conhecer, eu não posso transmitir a ninguém aquilo que eu aprendo. Essas palavras são interessantes, mas isso daí é uma argumentação extravagante, esquisita, para impressionar quem não raciocina. Não é? Se eu digo que não existe conhecimento, ao afirmar não existe conhecimento, eu já estou dizendo que a impossibilidade de conhecer já é um conhecimento. Não é uma brincadeira com palavras. Toda a negação é automaticamente uma afirmação. Não?
Ao negar, você está afirmando alguma coisa. Quando eu digo Deus não existe, eu estou dizendo que a possibilidade da existência de um ser sobrenatural é nula. Isso é uma afirmação. Quando eu digo nada pode se conhecer, isso é uma afirmação. Eu estou afirmando que ao não conhecer, ao saber que não se pode conhecer nada, eu sei que não se pode conhecer nada. E eu sei é um conhecimento. Mas as pessoas se admiravam. E muitos sofistas enganavam as pessoas, não é? Com essa argumentação, essa falsa retórica, falsa oratória. Aliás, o tema da peça que eu falei a vocês, onde Sócrates é personagem, As Nuvens, é exatamente a história de um comerciante analfabeto que quer ser político. Então ele contrata os serviços de um sofista. Sócrates é apresentado como sofista na peça, para aprender a falar bem e a argumentar bem para convencer as pessoas do que ele está dizendo. Só que ele não tem capacidade para coisa nenhuma. E Sócrates, na peça, não é? O personagem Sócrates sabe que esse comerciante não tem futuro como político. Mas como ele tem dinheiro e paga bem pelas aulas, então Sócrates vai enrolando esse camarada para poder ter dinheiro, para receber todo mês, não é? o salário referente às aulas que ele está dando. Então, a palavra sofista terminou passando para a história da filosofia como um falso sábio, um enganador, um mentiroso. E os argumentos, não é, falsos passaram a se chamar sofisma. Sofisma vem exatamente daí. Sofisma ou falácia quer dizer mentira, enrolada, né? Coisa que não corresponde à verdade. Mas atenção, se existiam sofistas que eram canalhas, desse jeito que eu estou descrevendo, existiam muitos sofistas sérios, né, que tinham de fato conhecimento, eram intelectuais e vendiam o seu conhecimento, mas o faziam com honestidade. Ensinavam de fato a falar bem, a argumentar bem, né? Apresentavam conteúdo. Mas de uma maneira geral, né, os sofistas eram mal vistos pela elite. Por quê? Porque a elite não queria que ninguém aprendesse a argumentar, a falar, e disputar uma eleição e chegar a um cargo público. Porque dessa maneira o que é que ia acontecer? Os cargos que eram privilégios daquela minoria, oligarquia, né, que ficava o tempo todo no governo, agora seriam disputados por gente que não fazia parte dessa oligarquia, que não eram ricos. Então uma pessoa de classe média inteligente poderia chegar ao poder, à presidência da república, né? Um torneiro mecânico, um sapateiro, um ferreiro, um marceneiro, de repente inteligente, poderiam alçar um cargo público. E isso a elite não desejava de forma nenhuma. Então, é claro que dizer que os sofistas eram mentirosos, eram falsos, etc., era interesse da elite. Alves, Sócrates era da elite? Não, Sócrates não era da elite. Mas Sócrates representava os interesses da elite. O pensamento de Sócrates é um pensamento conservador. Ele não gosta das mudanças que estão acontecendo no mundo grego. Os sofistas põem em dúvida certas ideias que eram tradicionais. Os sofistas, por exemplo, contestavam: por que acreditar que os eupátridas são descendentes dos deuses ou de heróis antigos? Aí os sofistas se perguntavam: existem mesmo os deuses? Esses heróis, Teseu, Perseu, Hércules, Jasão,
Aquiles. Esse pessoal existiu mesmo? Ou isso não passa de uma lenda? Como é que eu sei, não é, que essa família dos Europôntidas, Europôntidas é o nome grego, a gente está aqui em Pernambuco, não é? Na história de Pernambuco a gente sabe que uma elite que dominou a política pernambucana no século XIX era os Cavalcanti, os Rego Barros. Houve até uma revolta contra essa elite, não é? A chamada Revolução Praieira, 1848. Então, imagine que existisse os Cavalcanti na Grécia Antiga, né? Os Cavalcanti diziam que eram descendentes de uma nobreza italiana. Depois se descobriu que não tinha nada a ver com nobreza italiana e coisa nenhuma. Mas enfim, se mantinha essa lenda. Pois bem, o mundo grego tinha a mesma coisa, né? As famílias tradicionais diziam que eram descendentes de deuses ou de semideuses ou de grandes heróis. E com isso eles diziam, tá vendo? Então, eu tenho direito ao cargo que eu ocupo. Eu tenho uma tradição a ser mantida. Os sofistas questionavam isso. Então, eles alteravam uma estrutura. Alteravam porque eles também diziam, por que eu tenho que acreditar, não é, nessa religião dos deuses olímpicos? A quem servem essas ideias? Será que no mundo inteiro, não é, esses deuses existem? Será que no Egito existe Zeus, Afrodite, Hermes, Ares, Deméter, não é, Poseidon? Ou isso é uma invenção dos gregos? Isso só tem valor para a gente. Puxa vida, eles punham em dúvida a religião oficial. E era a religião oficial que garantia o poder daquela elite. Se você contesta a tradição, né, a moral vigente, os hábitos, os costumes, se você diz que não existe uma verdade absoluta, essa era outra ideia perigosa dos sofistas. Se não existe uma verdade absoluta, por que eu tenho que acreditar que tal família descende de Hércules? E por isso está aqui no Areópago, Areópago era o ministério, né? Ocupando o cargo de ministro. Por que um sapateiro não pode ser descendente de Hércules também? Ou de Jasão? Ou de Zeus? Esses questionamentos abalavam o poder instituído. Sócrates defende a tradição. Sócrates defende os antigos hábitos, os antigos costumes. Ainda que ele questione os deuses, a religião, mas ele não quer questionar a ideia de verdade eterna, verdade absoluta. E ele acredita nisso tranquilamente. Não só acredita, como insiste em dizer. Para isso, Sócrates vai ter que combater os sofistas que andam falando da relatividade, do relativismo dos conceitos, das ideias, das verdades estabelecidas. O que é que eu falei até agora? Isso daqui, ó. Dessa página, tá vendo? Ó? A democracia ateniense. Tá vendo? Estou falando do ambiente social, do ambiente histórico em que Sócrates viveu. É importante que você leia isso daqui, não é? Tudo que eu estou dizendo está aqui, nessa página. Da passagem para o humanismo, a democracia ateniense, a participação política e a argumentação racional. Tem uma página dupla, não é? Onde se mostra onde o espaço onde os cidadãos iam votar, iam definir, não é, a sua vida política. Não é? Página bonita, uma ilustração muito boa. Não é? Era a Acrópole, era a parte religiosa. Abaixo da Acrópole vai ficar a Ágora, o espaço público do poder, e já nas muralhas próximas ao porto, a
a região chamada Asti, o mercado, né? A área de comércio. Muito bem, depois dessa página dupla bonita, a gente tem a sofística e a filosofia. É falando dos sofistas, tudo isso que eu disse. Vou dar uma leitura aqui, tá vendo? Ó? A sofística e a filosofia. A visão de Platão sobre os sofistas. Vamos lá. A imagem que Platão, assim, os sofistas, poucos fragmentos, poucos textos restaram das obras dos sofistas, o que dificulta o estudo do trabalho sobre esses filósofos. Outra dificuldade é que praticamente todos os relatos que restaram sobre os sofistas foram escritos por seus inimigos, seus oponentes, como Xenofonte, Aristóteles e Platão. E Platão dedicou, entre outros, diálogos a duas figuras importantes do pensamento sofista, Górgias e Protágoras. Esse pessoal foi contemporâneo, Górgias não, mas Protágoras foi contemporâneo de Sócrates. Nos textos platônicos, os sofistas sempre aparecem de forma negativa, associados à dissimulação, à demagogia. Demagogia é enrolar o povo, enrolar o povão, mentir para o povão. Demagogia e a mentira frequentemente são ridicularizados nos escritos de Aristóteles, de Xenofonte. A visão de Platão sobre os sofistas. A imagem que Platão nos deixou de Sócrates, e com ele do próprio modelo do que seria o filósofo, coloca os sofistas numa posição antagônica em relação à filosofia. Mas atenção, vê o que o texto aqui no livro diz. Entretanto, e a bem da verdade, essa expressão quer dizer, para a gente saber o que é verdade mesmo, é preciso dizer que para os cidadãos de Atenas, essa distinção entre filosofia e sofística não era muito clara. Do ponto de vista do homem comum, Sócrates é mais um sofista, porque ele fala em praça pública, fala para todo mundo, argumenta, não é? Põe em dúvida aquilo que normalmente as pessoas acreditavam como verdade. Então ele parecia com os outros. Só que Sócrates está tentando mostrar que os sofistas estão errados. Mas ele termina parecendo com um sofista no meio da rua. Né? Para o homem comum, não há muita diferença. Muitos que procuravam Sócrates queriam aprender aquilo que Górgias, por exemplo, ensinava. Aprender a falar bem para os fins políticos. Né? Por isso que Platão, a partir de Sócrates e Platão, vão começar a se diferenciar desse povo daí. Peraí, esse pessoal daí não é filósofo. Filósofos somos nós, que não cobramos, que não duvidamos de uma verdade absoluta, né? Etc. e tal. Muito bem, aí vem o texto sobre isso. No fim dessa página, no pé da página, a importância dos sofistas. Está aqui, ó. A importância dos sofistas. Vamos lá? Os sofistas, para os sofistas, o discurso, falar, não é um caminho capaz de conduzir à verdade. Muitos sofistas nem se importavam com o que é verdade, no sentido de algo absoluto. Protágoras, por exemplo, dizia que o homem é a medida, é o parâmetro, é o referencial de todas as coisas. Não são as instituições, não a tradição, mas o ser humano. Essa ideia é importante, não é? Porque a democracia tem que servir ao ser humano, não somente a uma elite. A justiça não pode ser justiça só para os ricos.
tem que ser para todos. O homem é a medida, é o parâmetro. Não um homem específico, um homem rico, um aristocrata, um privilegiado. O homem, qualquer um ser humano, é o referencial. Tudo tem que servir aos seres humanos. Veja como essa ideia é perigosa. Não é? O homem é a medida. A palavra medida aí é no sentido de parâmetro, no sentido de referencial. Então tudo tem que servir ao ser humano. E a todos igualmente. Não pode haver diferença. Protágoras, lógico, não é bem visto, não é? Por isso daí. Apenas depois de muito tempo, já no século XX, foi reconhecida a importância dos sofistas no ambiente histórico que viveram. Hoje sabemos que os sofistas tiveram um papel fundamental na disseminação da democracia ateniense. De certa forma, eles foram responsáveis pela democratização, pelo acesso de gente comum à retórica, ao discurso argumentativo, a pensar, a juntar ideias, a montar argumentos para poder convencer. Eles ajudaram as pessoas a pensar melhor, a organizar a capacidade de pensar para explicar o que querem dizer. E isso, lógico, ajuda o desenvolvimento do pensar filosófico, contribuindo para a formação política menos oligárquica. Não quer dizer que acabou com a oligarquia, com o governo dos ricos, mas reduziu, permitiu que pessoas de classe média pudessem também chegar ao poder. Não é? Há uma imagem interessantíssima aí, não é? De um ministro decano do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, não é? Falando, argumentando, expondo suas ideias num julgamento. Não é? Então, para que isso exista hoje, foi necessário que existissem os sofistas tempos atrás. Então, Sócrates combateu os sofistas porque Sócrates defende ideias conservadoras. E isso não é ruim, não. Entendeu? É ótimo que existam conservadores, renovadores, revolucionários, não é? Radicais, para que a gente possa ver entre as muitas ideias um caminho, uma solução. E na democracia, não é? A existência dos contrários, Heráclito, não é? A luta dos contrários. A existência, não é, do contraditório é importante para que se chegue a um consenso. Todos pensarem iguais não é democracia. Isso é lavagem cerebral. A democracia convive com as diferenças, para que as diferenças entrem num acordo e cheguem a um consenso. Consenso é você abdicar de sua radicalidade para poder chegar a uma solução. Isso aqui é consenso. Né? Claro que os extremos, né, os radicais, nunca querem consenso. Por isso que os radicais nunca querem democracia. Né? Vivem falando em ditadura, em militarismo, em leis de exceção. Porque sofreram lavagem cerebral. A democracia e a filosofia precisam do contrário, do debate, da discordância, para a gente chegar ao consenso. Aí vem Sócrates. Vem na próxima aula. Até lá então.